Fala, doutor, como é que você tá? Vou começar mais um vídeo aqui e nesse vídeo eu já faço um disclaimer que eu não apoio pirataria. No vídeo de hoje, na verdade, também é um vídeo de atualização, porque lá atrás eu usava o IVE-NG para fazer toda a parte de laboratório de redes e hoje em dia a gente tem outra alternativa que é o PinetLab, que é basicamente o IVNG, só que gratuito e muito mais simples de ser utilizado. Então, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz a instalação desse Pinet Lab e a gente vai levantar a nossa MikroTik virtual aqui por ele. Então, novamente, tem artigo aqui no site, é só dar uma olhada, o link vai estar na descrição do vídeo, etc, etc. Atenção, né? O que é a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir utilizar o Pinet Lab, ou se você quiser usar o EVA-NG, fique à vontade também, mas hoje em dia eu uso o Pinet Lab, é ter o VMware Workstation Pro. Antigamente, esse VMware Workstation Pro ele era pago, mas com a aquisição da Broadcom, da VMware pela Broadcom, o VMware Workstation Pro virou uma ferramenta gratuita e a gente consegue utilizar ele agora no nosso dia a dia. Para você conseguir fazer o download do Workstation Pro, você vai precisar se registrar aqui no site de suporte da Broadcom. Então, se você clicar nesse link aqui que está no artigo, seguir ele, fazer seu registro, você vai conseguir ter acesso ao download do VMware Workstation. Então tá aqui os prints de onde você tem que ir depois que está logado, a VMware Cloud Foundation. Agora que carregou o registro. Depois que você entra no VMware Cloud Foundation, você vai clicar aqui em My Downloads e procurar por Workstation. Aí você vai ter as duas opções, Workstation Player e Workstation Pro. Obviamente você vai clicar no Pro. E aqui você tem as versões de software dele. O que eu recomendo? Baixa a última que tiver disponível. Inclusive a que eu estou utilizando, dessa daqui, a 17.6.2. Depois que você clica para baixar, você precisa checar o tickbox aqui que você está vendendo sua alma para Broadcom e o download aqui vai ser liberado. Se você ticar aqui e esse download não ficar negrito, tenta atualizar a página ou tenta usar alguma outra versão que você vai conseguir utilizar ele. E depois é basicamente baixar e instalar instalação padrão NNF, ou seja, Next Next Finish, e depois você dá um reboot no final. Aproveitando que você vai dar um reboot no seu computador, se você não tiver certeza, já dá uma olhada na BIOS se a opção de virtualização está ativo. Quando o seu CPU é Intel, essa opção chama Intel VTX ou Virtualization Support. E se sua CPU for AMD, provavelmente chama AMD-V ou também Virtualization Support, aí depende um pouquinho da placa-mãe. É bom dar uma olhada também nisso. Todo computador hoje em dia com um processador mais recente já tem suporte a essas tecnologias e isso não é um problema mais. E tem um detalhe também, quando você vai instalar o Workstation Pro, que você tem que ter alguns recursos do Windows desativado. Então, se você estiver utilizando WSL na sua máquina ou Docker, você não vai conseguir utilizar o Workstation Pro ao mesmo tempo com ele. Então você vai ter que desinstalar o WSL, desinstalar o Docker e desativar esses dois recursos aqui do Windows, que é a plataforma de hipervisor e a Virtual Machine Platform. Se eu vir aqui no meu iniciar e digitar, eu costumo digitar Telnet, né, porque é do costume, mas é esse botão aqui, ó, o ativar ou desativar recursos do Windows. Eu vou ver que o quê? Que a minha plataforma de hipervisor está desmarcada e a minha Virtual Machine Platform também está desmarcada. E com isso eu consigo utilizar o Workstation Pro com as opções de virtualização da BIOS. Então, beleza. E também, né, fazer o download do PNetLab. Então você pode vir aqui e baixar de algum desses lugares aqui, do Mega, do Google Drive. Só baixar ele, são 2 GB de download. Então aqui já é a instalação do PNetLab. O que eu vou fazer? Estou aqui com o meu Workstation, vou vir em File, Open, e vou escolher o OVA do PinetLab e vou abrir ele. Vou precisar dar um nome para essa máquina, então vou chamar ela de PinetLab mesmo e vou importar. Esse processo de importação, dependendo da sua CPU, dependendo do seu computador, ele pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Então vou fazer um corte aqui e acabando eu volto com vocês.
Beleza, terminou de importar aqui, foi mais ou menos um minutinho para importar. Eu vou fazer um ajuste aqui no meu workstation, porque o PNet Lab eu considero como uma máquina de uso pessoal, então só vou subir aqui para minha pastinha de uso pessoal. Feito isso, eu vou iniciar agora? Não, a gente precisa editar algumas configurações dessa máquina. Memória RAM. Vai depender muito de quais máquinas você quer subir no seu laboratório. Por exemplo, se você quer subir um NE40, que tem como, você vai precisar de no mínimo uns 8 gigas, talvez até mais, de RAM disponível para essa máquina, porque o NE40 gasta isso de RAM. Se você quer subir Switch Huawei, se eu não me engano, são 4 gigas. Ah, não, só quero subir MikroTik. Então, 256 MB de RAM por instância você consegue subir. Então, a quantidade de memória RAM total que você vai alocar aqui para a máquina depende muito do tamanho do seu laboratório e quais imagens você está rodando nesse laboratório. No meu caso aqui, eu vou jogar para 16 GB de RAM direto aqui no PNet Lab. Vou vir aqui em Processors. Importantíssimo, tá? Senão não vai funcionar o seu PNet Lab, é marcar Virtualize Intel, VTX, EPT, OMDV, etc, etc, etc. Marca essa box que você vai conseguir ter, vai funcionar corretamente o seu PNet Lab. E outra coisa aqui também, ó, Number of Processors. Isso daqui cai para 1, porque meu computador só tem um processador físico. E Number of Cores eu vou jogar em 4. Porque esses aqui são os núcleos virtuais. Ou seja, eu estou criando uma máquina com 16 GB de RAM e 4 vCPUs. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo que eu posso colocar. Porque eu não lembro quantas CPUs tem esse computador. Tá, ele tem 12 vCPUs. Então vou jogar um pouquinho mais. Não, vou deixar em 4 mesmo aqui. Pronto. Hard disk, ele já começa em 100 GB, recomendo que não mexa nisso. Os adaptadores de rede, ele vai ter um adaptador NAT e um adaptador bridge, tranquilinho, não precisa mexer também, a menos que você queira colocar esse daqui de bridge em uma rede específica. Esse daqui que você vai utilizar para fazer o gerenciamento do seu IVNG e das instâncias que estão rodando dentro dele. Eu vou deixar na bridge mesmo, que facilita aqui para mim. E vou dar um OK. Então, basicamente, as únicas coisas que a gente vai mexer é na memória RAM e no número de processadores. E vou colocar aqui para a máquina virtual inicializar. Enquanto ela liga, eu já vou abrir aqui um link que eu deixei. Beleza. E vamos retornar aqui para a instalação. Vou aumentar a tela. Apesar de ser um pouco contra-intuitivo o fato da gente importar a máquina e ter que instalar ela, mas é assim mesmo. A gente vai cair aqui na tela de login. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu espero que sim, porque eu não sei se eu consigo escalar. Deve ter dado uma melhorada. Então, beleza, estamos aqui na tela de login. O que eu vou fazer? O usuário padrão é root e a senha é pmudo.net. Igual está escrito aqui, ó, nessa linha, ó, pnetlab default root password is pnet. Então, beleza, root pnet. O que é a primeira coisa que ele me pede? Para alterar a senha do usuário root. Então, eu vou alterar aqui. Depois ele pede o domínio para esse sistema, um domínio local. Eu não tenho, então vou deixar em branco isso daqui e dar um OK. Ele está perguntando como é que vai ser a forma de aquisição do IP de gerência. Se vai ser via estático ou DHCP. Como eu estou usando minha rede em bridge, com o meu roteador conectado aqui, que é um servidor DHCP, eu vou deixar em DHCP mesmo. Depois ele pede o IP ou hostname do servidor NTP. Eu vou usar o dntp.br mesmo, que é o A. E vou marcar aqui como conexão direta, porque eu não tenho nenhum proxy HTTP ou HTTPS aqui na minha rede. Feito isso, está concluído, ele vai reiniciar e ele já vai subir com as configurações do usuário root novas. É só aguardar um pouquinho, até porque eu quero me conectar via SSH nele para terminar algumas configurações. Beleza, foi. Então root pnet. Consegui logar.
Só quero fazer uma correção de um comentário que eu falei, que é aqui das placas de rede. Então, cadê Settings? Eu falei que a placa 1, que é a que está em NAT, seria para as máquinas, mas não é, tá? Esse adaptador 1 é o adaptador de gerência, tanto que o meu IVNG ele pegou IP 172.16.0.133, que é a rede NAT que eu uso no meu VMware Workstation. Então essa rede Bridge, a gente vai ver mais para frente, que é a Management Cloud que a gente consegue inserir dentro dos laboratórios. Com essa Management Cloud eu posso fazer com que uma instância dentro do meu laboratório pegue o endereço IP da minha rede local ou da rede que estiver ligada nesse adaptador 2. Então beleza, já sei que aqui está funcionando. Eu vou fazer o acesso SSH nesse cara. Então SSH connect to usuário root, porta 22, ok. Beleza, já estou conectado aqui no meu PNET. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir o iShare 2, que é esse cara aqui que a gente vai fazer um download de instalação. O iShare 2, disclaimer rápido aqui, eu não apoio pirataria. Obviamente, vocês só vão baixar as imagens que vocês têm o direito, que vocês adquiriram por meio de compra, né, para poder virtualizar. Então, e o disclaimer também que eu não me responsabilizo por quaisquer danos que ocorrerem por conta de pirataria ou de uso de uma imagem que se baixou da internet. Então tá, o que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui para baixo, aqui no comando curl, eu vou copiar e vou colar ele. Esse iShare 2 ele vai me permitir... Tá, deu algum erro aqui. Só concluindo, esse iShare 2 ele vai me permitir fazer o download das imagens para usar no laboratório de forma automática, bem como já configurar o PNET Lab para fazer isso. Eu acredito que no IVNG também vai funcionar normalmente esse iShare 2. Então, se você tiver uma instância já do IVNG rodando, você consegue fazer essa instalação aqui também. Eu não sei porque que ele deu erro. Eu vou tentar aqui com o wget para ver. Beleza, que o wget foi, então provavelmente estava sem curl instalado aqui nessa máquina. Peguem o comando que usa o wget. Nesse primeiro momento, ele vai baixar algumas dependências que estão faltando para o funcionamento correto dele, como por exemplo o curl, o JQ, unhard, tree, unzip. E assim que ele terminar de baixar, eu volto aí com vocês. Beleza, cheguei aqui na parte das perguntas que o script de instalação faz. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar Enter nessa primeira pergunta, vou dar Enter nessa segunda, vou dar Enter na terceira, vou dar Enter na quarta e tá pronto, o iShare 2 está instalado. Só um aviso, eu precisei parar a instalação que eu tinha começado e executar um sudo apt-update -y na mão e depois poder fazer a instalação do iShare. Então beleza, o que o iShare 2 faz? Por exemplo, se eu vir aqui digitar iShare 2 search all, eu vou ver todas as imagens que eu conseguiria baixar aqui para o meu PNET Lab. Novamente, né, você só vai baixar aquilo que você tiver a licença para fazer. Não me responsabilizo por eventuais danos nem processos. Então ele tem aqui tudo isso daqui que a gente poderia baixar. Ó. E ele já fazer uma instalação de forma um pouco mais automática. Então se eu vim aqui iShare 2 Search MikroTik, e agora eu não fiquei na dúvida se é esse o comando mesmo. Beleza. Eu vou ver ó, que ele encontrou 29 imagens da MikroTik. O que eu vou fazer? Eu vou escolher que eu quero baixar, por exemplo, a 649.6. Vou copiar o ID dela. E um detalhe importante ó, é uma imagem QEMU, porque a gente tem as imagens IOL e Dynamips. Então vou fazer o quê? iShare 2 pool QEMU e o ID 683, que é a imagem da MikroTik 649.6. Ah, tá. Ele falou que deu um erro. Vou tentar de novo. Vou jogar aqui overwrite. Beleza. Deu erro. Tentei fazer o overwrite, não funcionou. Eu só removi aqui, cadê? Só removi a pasta que havia sido criada. Tentei baixar de novo, tá? É um serviço de origem duvidosa, então pode acontecer isso daí mesmo. Mas tranquilo. Aqui já deu fix nas permissões. Então, em teoria, agora eu só preciso abrir o meu PNET Lab, então 72.16.0.133. Detalhe importante, clique em Offline Mode
para poder funcionar sem acesso à internet. E tá feito. Agora admin, sem admin pnet, igual está descrito aqui. E você pode usar o HTML console ou default console. Para você usar o default console, você precisa baixar o client pack lá do IVNG. Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Assim que meu computador auxiliar, porque por algum motivo ele está demorando 1000 anos para abrir a primeira conexão TCP. Então, client pack IVNG. Abriu aqui a página de download, eu venho aqui em Windows Client Site. Então, se você baixar e instalar esses caras, esse executável que eu vim aqui, você pode usar o default console. Se não, deixa aí no HTML console que vai dar tudo certo. Clica para logar. Clica aqui nesse botão de aderir no Lab e eu vou chamar isso aqui de Laboratório 1. E vou clicar em adicionar. Beleza, estou com o Laboratório 1, agora eu posso vir aqui em Node, MikroTik, já puxou a versão 649.6 e vou salvar. O que eu vou fazer também? Vou vir aqui em Network, vou adicionar a Management Cloud 0. Essa Management Cloud 0 é que está ligada na interface aqui do Workstation Interface 2, que é a que está ligada em Bridge. Então eu consigo pedir, requisitar um DHCP por meio dessa rede. E vou dar um save aqui. Vou clicar aqui, vou conectar na NET. E agora eu vou startar essa MikroTik. Vou clicar aqui nela, ele já abre o console HTML. Muito parecido com a interface nesse console, com aquele da Huawei, que eu esqueci o nome agora do virtualizador deles. Mas bem prático. Beleza, já pediu o login, então admin sem senha. E aí, MikroTik, bora? Me pede para aceitar os termos. Não quero ler licença. Vou adicionar uma nova senha, porque agora é obrigatório. Beleza. Um pouco bugado aqui o HTML. Caramba, um pouco não, bem bugado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o put. Telnet 172.16.0.133 e se eu passar o mouse por cima, aqui eu vejo Telnet 3001. Então eu só preciso adicionar a porta 3001. 30.001, aliás. Open. Pronto, tá aqui. Deixa eu ver, change settings. Vamos aumentar o tamanho dessa letra. Então, beleza, se eu vim aqui, interface Ethernet Print, eu tenho 4 interfaces de rede. IP, DHCP Client Print, eu tenho um DHCP, na interface 1, que pegou da 134. Então é isso para esse vídeo, espero que vocês tenham curtido e vamos para o próximo, valeu!